A nossa conversa hoje é a respeito de artes marciais, um tema que mobiliza muita gente já. A popularização do MMA no Brasil, por exemplo, tem aumentado muito o número de adeptos, não só de adeptos, os praticantes, mas principalmente as pessoas que aprendem a identificar na arte o esporte que tem por trás daquilo que aparenta ser uma arte atrás daquilo que aparenta ser um esporte violento. E para nós falarmos disso, nós chamamos um especialista, uma pessoa cuja vida está intimamente ligada à arte marcial, particularmente ao Muay Thai, do qual ele é uma das expressões no Brasil. O professor de artes marciais, Wellington Narani, com quem eu passo a conversar agora. 40 anos de Muay Thai, não é isso? Não é isso, Narani? Na prática do Muay Thai. Na prática. E isso significa que você viu ele nascer no Brasil e o trouxe para o Espírito Santo. Eu comecei a treinar com o introdutor do boxe tailandês no Brasil, o mestre Nélio Borges, ele que trouxe o boxe tailandês para o Brasil. Eu comecei a treinar em 1979 com ele, né? E a partir de então dei sequência aos trabalhos e nos anos 80 eu tive um contato com os tailandeses, aí nós trouxemos o primeiro seminário internacional, onde pusemos a indumentária, a parte de filosofia, disciplina, toda aquela parte do Muay Thai. Aí mudou, né? Entrou o ritual, entrou as roupas. Ou seja, deixou de ser boxe tailandês e passou a ser Muay Thai. O boxe tailandês usava faixa, graduação. E qual é a diferença do Muay Thai para kickbox? É as regras. O Muay Thai é da Tailândia, onde a pessoa usa os punhos, o cotovelo, o joelho, a canela, os pés também para chutar, mais a canela. E o kickbox, os japoneses foram lutar na Tailândia e levaram o esporte para o Japão e fizeram adaptações. São lutas similares, mas as regras são diferentes. Iguais o judô e o jiu-jitsu. São lutas que se agarram, mas cada uma tem suas regras. O esporte é maravilhoso. A filosofia do esporte é o quê? É a disciplina, né? A filosofia marcial, o respeito, toda aquela parte, mas cada luta tem sua regra. O pessoal do UFC, do MMA, vive muito repisando isso, né? Lutar não é brigar, né? Não, não. O esporte é um esporte, né? O que acontece? O fair play, acabou a luta, acabou a competição, todo mundo sai ali amigavelmente, se entendendo. Mas no arte marcial, como em todas as atividades humanas também, é a repetição que faz a excelência, né? Claro, a prática, a dedicação, a disciplina e a prática, entendeu? O diferencial está aí. Sim. Narani, você já é professor há quantos anos? Instrutor? Na verdade, comecei em 1979, eu tenho 40 anos, né? E com o passar dos anos, eu viajo muito à Tailândia. Há 3 anos atrás, eu fui convidado para receber a maior titularidade das Américas, Grão-Mestre Golden, onde eu fui agraciado com essa titularidade, diplomado, o único brasileiro Grão-Mestre Golden que recebeu o diploma em Bangkok, Tailândia, pelo presidente da World Muay Thai Federation. O que eu falo para você, isso é o começo, porque o aprendizado é constante. Sim, é permanente. O homem é um eterno aprendiz. É permanente. O Muay Thai se apresta à defesa pessoal? Olha, toda luta você aprende o ataque e a defesa, né? Porque você não pode aprender só a parte de bater, de atacar. Você tem que aprender a se defender. Tem a defesa de mãos, de golpes, de canelas, de cotovelo, bloqueios, defesas ativas. Não existe uma luta mais efetiva que a outra, não, né? Todas as lutas são maravilhosas. A parte que as lutas buscam a disciplina, a filosofia e o desenvolvimento do homem. Existe um lutador mais preparado. Você vê isso no UFC. Nem sempre é um lutador de determinada arte marcial que é o campeão. Sempre muda a especialidade dele, mas hoje em dia, quem treina mais, quem se dedica mais é o campeão. Mas nesse aspecto o MMA também veio trazer uma pegada nova, porque ele na verdade passou a ser um mix mesmo, né? O mix marcial art. Aquele que treina mais, se dedica mais e tem mais conhecimento. E tiver a melhor média também, né? Porque você pode ter o melhor karateca, né? Mas o cara é só karateca. E você pode ter a melhor média nas demais artes. Olha, porque a luta não é só bater, não é só agarrar, a pessoa tem que estar lutando no âmbito que ele está no momento. Se vai para o chão, ele tem que saber, está em cima, tem que derrubar, tem que golpear, tem que golpear. Então quem tem mais conhecimento e mais recursos tem mais vantagem, né? É igual uma prova. Aquele que estuda o contexto geral, tem um conhecimento, vai tirar uma nota melhor. Aquele que treina as valências da regra da luta vai ter
mais desenvolvimento, desenvoltura e uma grande chance de ser o campeão. Mas aí tem um dado também que me parece interessante, que a gente percebe na luta, atitude mental. O psicológico é fundamental, porque às vezes a pessoa trabalha muito físico, mas não trabalha a mente. Mente sã, corpo sã. Você sabe a história, né? Saúde física e mental. Que às vezes eu vejo isso muito no UFC. O cara tá autoconfiante até um pombo sem asa. Lógico, aí o cara... é aquela coisa, só morre afogado quem sabe nadar. Mas aquele que nada com segurança, fazendo o básico, treinando bem, tendo os recursos, vai melhor, né? Vai ter uma desenvoltura melhor. Não existe a rigor, mas existe algumas lutas que você considera mais essenciais, por exemplo, para o MMA? É muito importante que as pessoas saibam as valências, né? A pessoa entra ali, não sabe uma trocação, não é um bom grampo, ele não vai ter uma desenvoltura. Você imagina, no MMA, especialistas. Uma pessoa do jiu-jitsu, ele é especialista, ele botou para baixo, ele finaliza. Pessoa que é bom de derrubar, vai derrubar. A pessoa que é boa de trocação, joelho, cotovelo, canelada, torna-se mais eficiente. Mas todos que têm o contexto e o conhecimento, lembra no começo, o jiu-jitsu reinou. Os 3 primeiros. Hoje no mundo, né? Todo mundo tem que saber jiu-jitsu. Todo mundo conhece jiu-jitsu. Hoje em dia as pessoas sabem Muay Thai. Hoje no Brasil a luta que tem mais divulgação é o Muay Thai, a luta que mais cresce. Hoje em dia as pessoas têm que se preocupar também. Quando vão numa academia, tem que pedir o diploma, tem que pedir a identidade do professor. Modéstia à parte, aquilo que eu falei para você. Não é porque o cara é um instrutor, um faixa preta, um grau preto, ele vai ter um domínio total. Eu estou há 40 anos, eu sou um aprendiz, eu recebi a titularidade oficial, grão-mestre Golden, mas isso para mim não é nada, aquilo é um papel. O importante é eu estar estudando e aprendendo. Então, voltando ao nosso item, as pessoas têm que ter a prática, têm que ter uma concepção mental e um equilíbrio físico. Aí tudo isso aí, equilíbrio mental e físico. A presença hoje do professor de artes marciais, Wellington Narani. A gente volta já. Voltamos com a presença do professor de artes marciais, Wellington Narani. Narani, nós tivemos aí a ameaça de boas promessas nas artes marciais. Eu me lembro, eu cheguei até a entrevistar num outro programa que eu tinha na outra televisão, o Vitor Viana, que lutou no Bellator. Depois nós tivemos o Van Damme, aquele menino, a irmã dele, a Karina. Rodrigo Dan, Karina Dan, o Marcelo Guimarães, que foi lutar lá no Japão, não sei onde que ele foi lutar, que na época havia uma grande expectativa. Tivemos o Eric Silva mais recentemente. Mas a gente percebeu que essas não decolaram. Ou se decolaram, eu não acompanhei esse voo. Todos eles treinaram comigo. São grandes lutadores, mas porém, o que necessita? Eles necessitariam de quê? De ter um profissionalismo maior. Em quê? Cercando eles. Porque a grande maioria não só treinava artes marciais, tinha uma vida trabalhando, dava aula, estudava, entendeu? Isso. E tinha que ter o quê? Uma aplicação maior. Porque as pessoas vivem praticamente disso. E não tinha aquele recurso. E aquela coisa fundamental, não adianta a pessoa só ir lutar e treinar. A pessoa tem que ter um respaldo, tem que ter um preparo. Não só técnico, não só físico, tem que ter um fator psicológico. O que existe fora. Por exemplo, hoje, um dos melhores lutadores do mundo que eu considero, aquele russo que pegou o McGregor e deu um show. Como é que é a vida, como é a filosofia daquele homem? Deve ser muito dura. Aquilo ali, um amigo meu falou para mim que esteve na Rússia, as pessoas olhavam para ele e falavam: por que tanta alegria? Por que você ri, o brasileiro ri? E falaram que ele tinha um comportamento, sabe, ridículo, porque ria, era como se fosse um bobo. Aí ele falou: não, porque o meu país eu tenho muitas regalias, eu tenho tudo isso, e o russo, as pessoas que vivem em outros países, outras concepções, é uma vida dura, uma vida muito... de privação. Acerrida, de privação. E aqui no Brasil, o que acontece com essas pessoas? Ela não tem aquele recurso, não tem uma prefeitura, não tem um governo apoiando o esporte como deveria. Então, por mais que eles queiram, eles não vão ter, sabe, a chance, tá,
e oportunidade que os outros têm. Você não pode se dedicar integralmente. Não pode dedicar integralmente. Mas acontece o cara dá uma aula na academia, o cara corre para dar uma aula e vai treinar para uma luta. Enquanto o outro lá só treina, tá ganhando dinheiro só para treinar, tem um patrocínio, tem uma outra vida. Entende? É outra coisa. Mas também há, na situação em que o cara é vencedor no primeiro momento, ele consegue bons resultados e afrouxa, não? Existe também isso. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade. No começo, muitos lutadores aí vão lutar aqui em eventos no Brasil para ganhar 300, 500 reais. Aí, de repente, ele tem um destaque, vai para um grande evento, né? O que ele faz? A grande maioria abandona aquele professor que foi lá no começo com ele, conseguiu patrocínio, conseguiu suplemento, conseguiu um restaurante, conseguiu aquilo. Eles se afastam e começam a contratar outras pessoas para treinarem ele. E aquelas pessoas, normalmente, o que elas fazem? Elas não fazem aquele treinamento tão árduo para ele. Então ele tem uma regalia, porque treinar duro não é fácil não. Não, e sobre isso eu queria te falar, porque eu percebi o seguinte... um fator determinante na construção de campeões são sparrings tão bons quanto os campeões. Para falar a verdade, não é? A luta, tá? Tem que ser tranquila, porque o treinamento tem que ser 10 vezes mais árduo que a luta. Então o que acontece? As pessoas elas vão para o treinamento, a grande maioria, pensando que a luta é um show, mas não é um show. O treino tem que ser mais árduo que a luta. O Brasil, tá? Por exemplo, o Espírito Santo, eu conheço uns 10 rapazes que se treinassem, tivessem um patrocínio, oportunidade, eu falo para você, seriam grandes campeões. Mas eles não têm o apoio, não têm aquele respaldo, as pessoas acordam para estudar, para trabalhar, aquele corre-corre, mas, meu amigo, a vida maltrata essas pessoas e as pessoas sofrem. Como é que o cara vai... o dia todo correr atrás, chega à noite e vai treinar. Já você vê o caso desse russo, né? O camarada, a vida dele, a vida toda é bomba caindo do lado, é guerra, é aquela coisa. Agora, um outro detalhe interessante que deve estar associado um pouco à dureza do treino, né? Ao nível de exigência máxima que se requer no treino, porque o cara, quando for entrar para lutar, ele já está praticamente repetindo quase que um ensaio. A questão que a gente percebe isso muito, tanto quanto saber bater, é saber apanhar, né? Olha, normalmente as pessoas não têm uma consciência muito disso. Bater é fácil. Tá entendendo? O campeão não é aquele que só bate, o campeão é aquele que apanha e sabe revidar e sabe segurar as pancadas. É igual um velho marinheiro, ele está no barco, é muito bonito ele andar no mar aberto, azul, mas o verdadeiro marinheiro é aquele que passa a ressaca e aguenta a tormenta. Porque depois da tempestade vem a calmaria. Então é muito difícil. Mas por isso que se diz também que marinheiro bom se conhece quando o mar está bravo. É isso aí. Finalizando, eu quero saber o seguinte, você obteve esse título bonito aí de Golden Mestre, como é que é Golden o quê? Grão-Mestre Golden. Grão-Mestre Golden. Pô, a gente fala até com a boca cheia um negócio desse. Mas competindo, você conquistou o quê? Eu fui 5 vezes campeão nacional e campeão dos Reis do Ringue Mundial no Caribe, onde participou diversos países, inclusive a Tailândia. É aquilo que eu falei antes para você. Eu tive muita dedicação, me empenhei muito, tá? E consegui o objetivo. Eu abdiquei praticamente de muitas coisas da minha vida. Há 40 anos que eu vivo Muay Thai, penso no Muay Thai. E nos últimos anos eu tive muitos campeões mundiais. Eu fiz parte de uma entidade nacional na qual eu fui vitorioso junto com um companheiro que nós levamos o nome do Brasil lá em cima e tivemos mais de 30 campeões mundiais de Muay Thai, lutando na Tailândia, Bangkok, no Lumpini, nos grandes estádios da Tailândia. Quero me congratular com você, agradecer muito sua presença, Narani. De fato... Para mim é uma honra poder falar do esporte. Honra para mim receber um campeão como você, cara. Não, é uma honra falar do esporte. Meu sonho é que o Muay Thai cresça e as pessoas divulguem de uma forma correta. E eu falo de uma forma bem sucinta. Eu me considero um eterno aprendiz. A cada dia que passa eu quero aprender mais. E meu grande ideal, quando eu tenho um aluno, não é que o aluno estacione, ele se projete mais. Igual um aluno para mim é uma flecha, eu sou um arco. Como um amigo meu muito sábio fala, o próprio, que o arco só lança a flecha. Então eu quero lançar os grandes lutadores, as pessoas tenham saúde, qualidade de vida. O importante é saúde física e mental. Isso aí. A presença hoje desse campeão, Wellington Narani. Até já.
Obrigado.